Olá pessoal, esse vídeo visa tratar informações sobre a deformação elástica e como ela ocorre, tá? Ela é o comportamento mecânico apresentado sobre forças aplicadas a um corpo, onde mostra a variação na sua dimensão em relação à sua estrutura inicial. Ele tinha uma estrutura de um certo tamanho, após um esforço mecânico essa estrutura se deformou, né? E quando aplicada a força uniaxial em material, ocorre a sua deformação. Após a remoção dessa força, o material reforma suas dimensões originais. Tá, então eu apliquei uma força no material, seja ela uma força de tração, compressão, torção ou cisalhamento. Eu apliquei, o material sofreu uma deformação. Quando esse material está sob a força, ele permanece na sua deformação inicial. Quando eu removo essa força, ele volta à sua formação inicial, tá? Então, basicamente, a deformação elástica é isso. Eu peguei um bastão, submeti ele a um ensaio de tração, ele teve a sua deformidade, eu soltei a força que estava fazendo com que ele se deformasse, ele voltou ao normal. Aqui, nesse próximo slide, eu vou ter um vídeo que mostra a relação da força aplicada, que é a strain, e o tanto que ele alongou, que significa o stress, tá? Aqui você pode ver, por mais que esteja um pouco rápido, e é muito curto, esse material foi submetido a um alongamento. Aqui é o tanto que ele conseguiu alongar, tá? Esse é um limiar, tá? É o ponto de ruptura do material. A hora que soltou, o material volta, tá? O que acontece, né, num nível mais profundo na matéria? Eu tenho as ligações interatômicas. Quando eu faço uma aplicação de uma força uniaxial nesse corpo de prova, o que acontece? Os átomos adjacentes, a ligação deles sofre alteração. Então, eu tenho um átomo próximo ao outro. Se eu puxo esse material, a resultante disso é um alongamento das ligações. Ou se eu faço a compressão também, eu comprimo os átomos, tá? Na faixa de comportamento elástico, a deformação é proporcional à tensão aplicada. Ou seja, se eu aplicar tanto de força, sempre vai resultar numa relação linear do tanto que vai deformar. Então, por isso que ela tem... E a constante de proporcionalidade aqui é o módulo de Young, tá? Que para cada material, ela é relativa a cada material, ele vai ter um valor. Esse valor é adimensional, porque pega a relação da dimensão inicial dividido pela dimensão final, dividido pela dimensão final. Então, se eu dividir dimensão por dimensão, eu tenho um valor adimensional. Esse módulo de elasticidade, ele vai nos informar o quão duro a resistência, a força aplicada, ele é. Se é um material mais mole, se você pode esticar ele bastante ou não. Ele é esse módulo de Young que vai determinar esse valor de resistência à tração que o material vai ter, tá? Então aqui o alumínio tem um valor de 69, o latão tem 97, o magnésio 45, o tungstênio 407. Isso é em gigapascal, tá? É a pressão que é exercida para fazer a modificação do material. Então aqui a gente tem o detalhe que o magnésio é o mais
é um bem pequeno, ou seja, eu preciso de pouca força para deformar ele, e o tungstênio precisa de muita força para pouca deformação, que é o exemplo que eu queria trazer aqui nesse slide. A rigidez, né, é o modo de elasticidade. A rigidez é a medida da separação dos átomos adjacentes, ou seja, das forças interatômicas, quão forte elas são para fazer com que elas consigam se distanciar, serem alteradas, né? Aqui eu tenho uma rigidez bem suave, que com pouca força eu tenho muita deformidade. E aqui com muita rigidez, com muita força, eu tenho pouca deformidade, tá? Quando o material ele não tem uma rigidez linear, ou seja, a taxa com que você muda sempre vai ser a taxa de resposta com que ele dê uma resposta, ou seja, ele não tem uma resposta imediata. Ele, em algumas fases do alongamento ele tem uma resposta, se você alonga demais ele tem outra, se você alonga mais ainda ele tem outra. Então você acha pelo módulo da tangente, você faz a derivada aqui e você vai achar o valor, ou o módulo da secante, a partir do ponto zero você pega 2 pontos e faz a relação, que aí você tem o módulo de rigidez, porém não é linear. Em alguns valores você não pode aplicar a mesma fórmula para manter a noção dos valores que foram alterados. Os materiais que possuem essa propriedade são ferro fundido, cinzento, concreto e muitos polímeros. Outra informação importante, né, num nível mais profundo, é as ligações, quando uma ligação é fraca e quando uma ligação é forte, para você achar o módulo de elasticidade desses materiais. Aqui eu tenho um gráfico de força e de separação. Quando eu começo a aproximar os átomos, a força que acontece. Nos átomos de ligação fraca, a força é muito fraca. Então eu venho aproximando, eu tenho um limiar de força. Esse limiar aqui vai fazer com que eles ficam juntos. Depois disso a energia começa a ir para menos infinito. Bom, isso é um tipo de ligação fraca, tá? O tipo de ligação forte, isso vai crescendo, ou seja, os átomos eles vão se aproximando, eles vão criando uma força entre eles bem maior do que essa fraca. Então, a rigidez se baseia nesse princípio também, a força com que os átomos ficam ligados. Bom, o efeito da temperatura com relação à elasticidade. Tá? A gente pode ver, conforme a temperatura aumenta, o módulo de elasticidade diminui, ou seja, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido o material é. Esqueci de informar isso quando mencionei o módulo de elasticidade. Então, quando eu aumento a temperatura, esse módulo de elasticidade ele vai diminuindo. Por quê? O que acontece? Quando você aumenta a temperatura do material, você aumenta a energia térmica. Na rede, esses átomos ligados, eles tendem a se desprender com mais facilidade, ou seja, você altera a força com que eles estão ligados, em virtude da agitação térmica que o aquecimento promove. Bom, o módulo da elasticidade e a dilatação cristalina. Os materiais são isotrópicos com relação à sua elasticidade. Não são isotrópicos, ou seja, em diferentes orientações, cada orientação do seu cristal, da sua rede cristalina, das suas propriedades, ele tem uma propriedade diferente. Se eu tenho uma orientação 1,1, ele vai ter uma resposta mecânica diferente da 1,00. E para o módulo de elasticidade também é aplicada essa intuição, essa informação. Em um cristal anisotrópico, o seu módulo de elasticidade varia em diferentes direções no material relacionado à orientação do cristal. Por exemplo, o ferro possui um módulo de elasticidade médio de cerca de 21.000 kgf por milímetros quadrados.
Agora a variação com a orientação. Se eu tenho ele na orientação 111, ele vai ter 29.000. Se eu tenho ele na 100, ele vai ter um coeficiente, um módulo de elasticidade muito inferior ao valor da orientação 111. Quando você tem materiais policristalinos, que eles formam cristais em uma direção, na outra, no mesmo material, isso é muito bom. Isso tem que ser analisado, porque como ele não tem uma formação definida, vocês têm que verificar onde é a parte mais frágil, onde é a parte mais rígida, e tentar associar os módulos de elasticidade para as orientações. Porque no caso, aqui a gente tem uma região policristalina, que eu tenho grãos crescendo para cá, grãos para lá. Então o que acontece? A tensão elástica ela vai variar de acordo com a orientação do grão, já que o módulo de elasticidade não é isotrópico. Então a tensão elástica ela atinge um valor médio, ou seja, eu tenho um grão que tem uma tensão elevada, um grão que tem uma elasticidade elevada, um grão que tem elasticidade baixa. Então, nesse material eu faço um gráfico e traço uma média, que é um material policristalino. Eu consigo ter os valores do módulo de elasticidade nesses materiais policristalinos. Uma outra coisa importante também na deformação plástica é saber o coeficiente de Poisson. O que isso representa? Se eu estou fazendo uma força aqui, estou fazendo uma força de compressão, como a gente viu no começo, os átomos eles se agrupam. Então, nessa condição, desse lado aqui, se eu tenho uma força aqui, nesse eixo, o eixo perpendicular vai ter uma força diferente, vai ser ao contrário. Aqui, se eu faço a compressão, aqui vai tender a se expandir. E a recíproca para o contrário de força também é igual, tá? Se eu faço uma força para elongar o material, o seu meio vai afinar. Então isso se chama coeficiente de Poisson, que é a relação da deformação lateral e a deformação direta que o material sofre. E por último, a anelasticidade. Até então a gente viu, a gente não considerou o tempo. Que tempo que eu solto para a amostra voltar ao estado original, para a amostra voltar ao estado inicial. E quanto tempo que ela demora para se deformar. A anelasticidade ela já trabalha com o tempo que esse material vai retornar à sua propriedade original. Porém, nos metais, ela ocorre muito rápido, ela ocorre em frações de segundo. Então, de certa forma, para alguns metais ela é desprezível, essa notação de elasticidade. Quando a gente vai fazer ensaio de tração e tudo mais, ela não é tão útil em virtude do seu tempo muito rápido. Porém, para alguns polímeros, a sua magnitude é significativa. Então, nesse retorno à posição lateral, posição inicial, esse comportamento é conhecido como comportamento viscoelástico. Bom, gente, então essa foi uma aula que aborda um pouco sobre a elasticidade dos materiais.